Olá pessoal, meu nome é Rodrigo e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de somatório e produtório. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula. Bom, na aula passada nós estudamos somente esse primeiro tópico aqui. Fizemos uma introdução sobre somatório, vimos a notação e os principais conceitos. Hoje nós daremos continuidade e veremos esses três tópicos seguintes. Vamos começar com esse daqui hoje. Somatório com restrições. Um somatório com restrições nada mais é do que o somatório, que nós já vimos na aula passada, onde algumas parcelas desse somatório não vão entrar. Igual, por exemplo, aqui. A gente tem uma variável x. Somatório de xi com i variando de 1 até 5. É indicado com i diferente de 3. Então, a variável x no índice 3 não vai entrar. Então vamos de x1 até x5 e o x3 está fora. Um outro exemplo, para a variável y, somatório de yj, com j variando de 4 até 10 e j diferente de 7 e 9. Então a nossa soma começa no y4, vai até o y10 e os valores de índice 7 e 9 não entram. Número de termos do somatório. Nesse tópico aqui, o nosso objetivo é saber quantas parcelas tem um somatório. Às vezes a gente tem um somatório com vários índices, né, e a gente quer saber quantos termos estão sendo somados. A gente consegue obter isso por meio dessa expressão aqui. Número de termos de um somatório é igual ao limite superior do somatório menos o limite inferior mais 1. Lembrando que limite superior é o valor que aparece em cima da letra grega sigma e o limite inferior o valor que aparece embaixo. E se o somatório estiver sujeito a restrições, essa mesma fórmula, né, ela ganha um novo componente. A gente subtrai da quantidade de restrições que tem o somatório. Vamos ver isso com alguns exemplos. Aqui. Vamos determinar a quantidade de termos de cada um desses somatórios. Esse primeiro aqui, somatório de xi com i variando de 1 até 6. Esse caso aqui é bem simples, né? De cabeça já dá para a gente determinar quantas parcelas tem essa soma. Vai do x1 até o x6. x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6. São 6 termos, né, que envolvem essa soma. Se a gente for aplicar a fórmula, a gente vai ver que vai ser exatamente isso. O número de termos do somatório é o limite superior, o 6, menos o limite inferior, o 1, mais 1. Esse mais 1 é por conta da fórmula, né? Então fica 6 menos 1 mais 1, que é igual a 6. Nesse caso aqui, quantos termos fazem parte desse somatório? A gente vai do y3 até o y15. Se a gente for aplicar a fórmula, né, temos que o limite superior é 15, menos o limite inferior, que é 3, mais 1. E fazendo as contas, né, chegaremos em 13. Ou seja, esse somatório aqui representa uma soma de 13 parcelas. Letra C. Quantas parcelas estão nesta soma aqui? Somatório de xi com i variando de 1 até 5 e diferente de 3. Então agora tem uma restrição, né? Então a gente tem que fazer essa subtração na nossa fórmula. A gente tem uma restrição. Número de termos, então. Limite superior, 5, menos o limite inferior, que é 1, aqui, mais 1, então somei mais 1 aqui, menos 1, que é a quantidade de restrições. Temos uma restrição aqui. Fazendo as contas, temos então uma soma de 4 parcelas. E de fato, dá para a gente contar aqui facilmente, né? x1 mais x2 mais x4 mais x5. Ou seja, 4 parcelas. Último caso aqui, ó, a gente tem uma situação aqui com 2 restrições. Número de termos, então, que envolvem essa soma. É o limite superior, que é 10, menos o limite inferior, que é 4, mais 1, menos duas restrições. Vai dar 5.
5 parcelas. Esses dois casos aqui nós até abordamos alguns slides para trás. Se a gente for voltar em alguns slides ali para trás, a gente vai ver que nós escrevemos explicitamente as somas, né, por trás desses somatórios, e para cada um desses casos aqui temos 4 e 5 elementos. Vou até voltar alguns slides aqui para trás. Aqui, nesse slide 5, a gente apresentou esses dois somatórios. Esse primeiro aqui tem 4 parcelas. 1, 2, 3, 4. E esse outro aqui, 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Então, a gente não precisa escrever explicitamente a soma para contar quantas parcelas tem. A expressão facilita bastante aqui o nosso trabalho. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Algumas propriedades do somatório. O somatório tem algumas propriedades que, se a gente aplicar elas, a gente consegue realizar os cálculos com mais rapidez. Primeira propriedade. Somatório de uma constante é igual a n vezes a constante. Então aqui a gente tem uma soma onde o k não é uma variável. Ela é um valor, é um número. Vamos verificar essa propriedade para compreender, para inclusive compreender melhor a propriedade. Somatório de uma constante com i variando de 1 até n. A gente vai ter aqui o k, que vai ser somado, e ele vai ser somado quantas vezes? Vai ser n vezes. Esse primeiro k que a gente está vendo aqui é para o i igual a 1. O segundo k que a gente está vendo é para o i igual a 2. Até chegarmos no último k, que é para o i igual a n. No fim das contas, a gente está tendo uma soma aqui, o k sendo somado n vezes. Então, a gente pode converter essa soma em uma multiplicação. Isso daqui é nk. Então, verificamos a propriedade, né? Aqui, em amarelo, né, a gente tem a propriedade enunciada aqui em cima. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar, a gente tem um 7 aqui, à direita do sigma, né? Um somatório de 7, com i variando de 1 até 4. Isso é o 7 sendo somado 4 vezes. Então já estou aplicando direto a propriedade aqui, ó. Já estou dando o passo aqui. Vai ser 4 vezes a constante, que vai dar 28. Uma outra propriedade de somatório. Somatório envolvendo uma constante vezes uma variável é igual a constante vezes o somatório da variável. Resumidamente, né, o k, a constante, pode sair do somatório. Vamos verificar essa propriedade para compreender melhor ela. O somatório de kxi, com i variando de 1 até n. Aplicando a definição de somatório, vamos reescrever esse termo geral aqui, né, para cada uma das parcelas da soma. Então, kxi é igual a kx1 mais kx2 mais kxn. Olhando aqui essa soma, a gente vê que o k é comum a todas as parcelas, então a gente pode colocar o k em evidência. O que estamos fazendo aqui. E, se a gente for ver, aqui dentro do parênteses, essa soma aqui a gente pode escrever ela de uma forma mais compacta, que é a notação de somatório. O que a gente tem aqui no parênteses é o somatório de xi, com i variando de 1 até n. Observando aqui em amarelo, né, a gente pode ver que, de forma resumida, daqui para cá, nós retiramos a constante do somatório. Um exemplo onde essa propriedade é útil para a gente. Sabemos que o somatório de xi igual a 12, e variando de 1 até 4, determina o somatório de 5xi. Então, nota que a gente nem sabe quem são os valores que compõem a variável xi. A gente não sabe nem quem é x1, nem x2, nem x3, nem x4. A gente só sabe o valor dessa soma. E a gente vai conseguir obter o valor desse outro somatório. Então, a solução vai ser como? A gente quer obter isso aqui. Então, reescrevendo aqui o somatório de 5xi, já vou aplicar a propriedade, que a constante então pode sair de dentro do somatório, igual a gente acabou de verificar. E o que a gente tem aqui? O que foi dado para a gente no exercício.
O somatório de xi é 12. Então, 5 vezes 12, que é igual a 60. Mais uma propriedade de somatório agora. Aqui a gente tem que o somatório de uma soma de variáveis, soma ou diferença de variáveis, né? Eu estou até misturando, é a soma dos somatórios. De uma forma resumida, a gente vê que a gente pode, quando a gente tem uma soma, né, envolvendo o termo geral do somatório, a gente pode desmembrar essa soma, onde cada termo aqui dentro fica com o seu somatório. Vamos verificar essa propriedade. Então, começando aqui, a gente vai começar do lado esquerdo da igualdade e utilizando informações que a gente já conhece, né, previamente, vamos tentar chegar do lado direito. Então, aplicando a definição de somatório mesmo. Agora, vou escrever esse termo geral aqui para cada um dos índices que está sendo passado para a gente. Aqui, essa primeira parcela é do i igual a 1. Eu repito tudo que a gente está vendo aqui para i igual a 1. Mais, vou repetir tudo que aparece no termo geral para i igual a 2. Mais, repito tudo que a gente está visualizando aqui no termo geral para i igual a 3. E a soma se estende até chegarmos no último índice, que é o índice n. Ok. Aqui eu estou colocando os parênteses só para ficar claro, né? Para ficar elegante aqui a nossa exposição. Mas na prática não precisa escrever esse parênteses, né? Porque no geral o que a gente está vendo aqui é uma soma. Somas e diferenças, né? E a precedência da soma e da diferença é a mesma. Então, eu tenho a liberdade de trocar também de lugar a ordem que esses termos aparecem. Então vai ser isso que eu vou fazer agora. Eu vou retirar o parênteses e vou aplicar a comutação. Vou trocar a ordem aqui dos termos. x1, x2, x3. Posso somar a turma do x primeiro, mas posso somar agora em seguida a turma do y, os termos da variável y. E, por último, vou agrupar os termos da variável w. A variável w está negativa, né? Então, aqui também a gente coloca sinal negativo. Então, só mudei a ordem, tudo certo. Vou manter, por enquanto, os termos do x e do y iguais. Vou só fazer uma alteração aqui no w. Posso colocar o menos em evidência e abro parênteses e lá dentro, para os valores de w, todo mundo agora está com o sinal de positivo. Ok? E agora eu vou aplicar a definição de somatório de novo. Toda essa soma que a gente está vendo aqui pode ser compactada em notação de somatório. Somatório é o somatório de xi com i variando de 1 até n. Isso nada mais é do que isso. A soma de y, a soma dos termos de y também pode ser compactado numa notação de somatório. Menos tudo que a gente está vendo aqui dentro do parênteses é o somatório de w com i variando de 1 até n. A gente pode perceber, então, aqui em amarelo, né, que nós já verificamos a propriedade. De forma resumida, né, a gente pode desmembrar o termo geral onde cada um fica com o seu somatório. E, naturalmente, respeitando os sinais. Né? Aqui é mais, aqui ficou mais, aqui é menos, aqui ficou menos. Vamos ver um exemplo onde a gente vai aplicar essa propriedade. Sabemos que a somatório de xi com i variando de 1 até 5 vale 8 e soma dos quadrados dos termos de xi com i variando de 1 até 5 também, né? É igual a 16,5. Determine esse somatório aqui. Somatório de x menos 3 ao quadrado e variando de 1 até 5. Então vamos partir daqui. Vamos reescrever o somatório. Reescrever ele aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos explorar um pouco mais esse termo geral aqui do somatório. Xi menos 3, tudo isso ao quadrado.
A gente pode aplicar o produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, no termo geral aqui. Se a gente fizer isso, a gente já consegue encontrar termos que os dados do exercício vão ajudar a gente. Vamos ver. Apliquei aqui, ó, produto notável. X ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E, desenvolvendo aqui o termo geral, notem que eu estou só trabalhando no termo geral. O somatório ele tá quieto aqui no canto dele. Né? A gente não aplicou nada envolvendo o somatório até agora. Estamos só no termo geral. E trabalhando então novamente o termo geral, apenas fiz as operações aqui. Né? Menos 6xi e o 3 ao quadrado, que é 9. Beleza. Agora sim a gente vai poder utilizar alguns conhecimentos previamente estudados. Aqui, se a gente for ver a expressão que nós temos, ela lembra a propriedade que nós acabamos de ver, que é a propriedade C. Vejam bem, vou desmembrar esses termos aqui, cada um no seu somatório, respeitando aqui os sinais, né, envolvendo as parcelas. Usei a propriedade C. Beleza, a partir do uso dessa propriedade, começou a melhorar a nossa situação. Esse somatório aqui já foi dado para a gente. Ó. Eu já adiantei o meu lado. Aqui, o que a gente pode fazer para melhorar a situação dessa parcela? Se eu aplicar a propriedade, se eu tirar essa constante 6 aqui, vai ficar só o somatório de xi, que também foi dado para a gente. Então a gente consegue resolver o problema. E aqui a gente tem o somatório de uma constante, que também já vimos uma propriedade sobre ela que ajuda a gente a resolver. Vamos lá. Somatório de xi ao quadrado, então, 16,5, foi dado para a gente. O 6 pode sair do somatório. E aqui a gente tem o somatório de uma constante, que é n vezes a constante. Então, percebam, né, que aqui eu apliquei a propriedade B e aqui a propriedade A, estudadas anteriormente. Fazendo os cálculos, né? 16,5 menos 6 vezes 8, esse somatório foi dado para a gente, mais 45. 6 vezes 8, 48. Menos 48 mais 45 é menos 3. 16,5 menos 3, 13,5. Ok? Bem, pessoal, então, por hoje a gente termina por aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima.